Começar a gravar, daí a gente já começa. Aí, começou. Então, vamos lá. Oi, gente, para todo mundo, para quem eu falei, para quem eu não falei. Meu nome é Yasmin. Fala assim. Meu nome é Natália. Eu tenho 17 anos e eu sou do Ministério de Intercessão. Eu tenho 18 anos e sou do Ministério de Intercessão também. Então, como eu falei, a Ju mostrando... Ai, caiu o fone. Perdão, gente, que é o fone. A Ju lá mostrando a camisa. Eu falei no começo, mas para quem não tinha entrado ainda, hoje a gente vai fazer uma formação sobre céu, inferno e purgatório, que são coisas bem importantes, então eu espero que vocês realmente consigam entender tudo muito bem. Se vocês tiverem dúvida, conforme a gente vai falando, deixa no chat, porque daí no final a gente lê tudo e responde todas as dúvidas que a gente souber, que a gente não souber, a gente pede ajuda pro Vand, aí ele nos ajuda, tá? Então, antes de começar, eu gosto de situar umas coisas para ficar mais fácil de entender. Enquanto a gente está vivendo aqui na Terra, a gente vive de corpo e alma, né? E o nosso corpo ele é matéria, então ele precisa de um espaço, de um lugar para sobreviver. Quando a gente morre, ocorre o desprendimento do nosso corpo e da nossa alma. E aí o nosso corpo é enterrado, cremado, qualquer coisa que aconteça com o corpo. E a nossa alma, ela vai passar por um processo de juízo particular. E o que é esse juízo particular? O juízo particular é o momento que a nossa alma vai ter depois da morte de ver toda a nossa vida através dos olhos de Deus. E a alma fica dentro do corpo. E aí, quando a gente morre, ocorre desprendimento. Então, a gente morre, vai passar pelo juízo particular, e aí toda a nossa vida vai ser vista através dos olhos de Deus. E quando isso acontecer, vai ser nos concedido como prêmios, conforme todas as nossas atitudes que a gente teve aqui na Terra, um desses 3 estados de espírito, porque céu, inferno e purgatório não são lugares, mas sim estados de espírito. Então, a Nath vai falar um pouco agora sobre como é o céu. E se alguém sabe me dizer, assim, eu tenho alguma ideia do que seja o céu, pode falar em áudio ou pode mandar no chat. Não deixa a gente no vácuo, hein, gente? Por favor. Pode ser só uma ideia do que vocês acham. Não tem resposta certa nem errada. Eu achava que era um lugar pacífico. Alguém mais? Alguém mais? Tá, então, o céu, ele é um estado da alma de viver no extremo amor de Deus. Tipo, na plenitude eterna, na paz eterna. E a gente tem que entender que o céu, ele não é o nosso destino. Ele é a nossa origem. Porque Deus, ele criou cada um dos seus filhos para a eternidade. Só que através do pecado original, né, da maçã e tudo mais, a morte veio ao mundo. E aí agora a gente tem que buscar a santidade para que a gente possa retornar para o céu de novo. E por que a gente tem que buscar a santidade? Porque só depois do juízo particular, né, as almas que vão direto para o céu são almas purificadas, almas santificadas que morrem em estado de graça e extrema amizade com Deus. Né? Em Mateus 5, versículo 8, tá assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Ou seja, a gente precisa ser puro de coração aqui na terra para que a gente possa retornar ao céu. E a gente tem que parar de acreditar ou de achar que a santidade é algo impossível, né? Que, tipo, é inalcançável, porque não é. Inclusive, a gente tem vários exemplos de santos na Igreja Católica que a gente pode se inspirar. E Deus, ele nos fez para sermos santos. Né? Em João 14, 2, está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E no rodapé da Bíblia está tipo, explicando a passagem que há um lugar no céu para cada um de vós. Ou seja, o nosso lugar, ele já está lá. Ele já está... O nosso lugar está lá, ele já está guardado por nós. Deus está esperando a nossa chegada. Então a gente só precisa voltar para lá, a gente só precisa tomar posse do que já é nosso, né? E o que a gente vai fazer lá no céu, né? Enfim, a gente vai ficar fazendo para toda a eternidade. A gente vai ficar em eterna adoração a Deus. Sabe aqueles momentos dos encontros que a gente fica com o Santíssimo e que, tipo, dá uma paz no coração, sabe? Aquela tranquilidade. Aquela tranquilidade no coração e tudo mais. Então, no céu vai ser exatamente assim. Tipo, a gente vai ficar em eterna adoração a Deus.
E é no céu que a gente vai ficar face a face com Deus, que a gente vai conhecer a identidade de Deus. Em Apocalipse 22, versículo 3 e 4, tá assim: não haverá aí nada de execrável. Execrável aqui é tipo abominável ou maldito. Mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhes prestarão um culto. Verão a sua face e o seu nome estará nas suas frontes. Então, é lá no céu que a gente vai conhecer a verdadeira face de Deus. E um dos motivos disso não acontecer aqui na Terra, né, da gente não ter acesso à face de Deus aqui na Terra, é porque ele sabe que a gente não resistiria. Tipo assim, Deus é tão perfeito que a gente não resistiria e a gente largaria tudo para entrar em adoração. A gente não teria escolha, assim, né? E Deus não quer isso, Ele quer preservar a nossa liberdade. Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então Ele quer que a gente escolha Ele pelo coração dele, né? E não por ser forçado, porque ia ser algo assim que a gente não ia ter escolha, né? E como que vai ser o céu, né? Tipo, o lugar. O lugar não, O estado do espírito. E para isso a gente tem algumas visões dos santos. Né? Eu tenho duas aqui de Dom Bosco e de Santa Faustina. De Dom Bosco, ele conta que ele teve um sonho, e a gente tá caindo de novo, que ele estava no alto de uma colina, e de um lado dessa colina tinha o que parecia ser um mar. Só que aquilo não era água, era tipo um cristal muito límpido e brilhoso. E do outro lado tinha um jardim com flores de cores que ele nunca tinha visto na vida. E as árvores eram de diamantes, né? Tinham o seu tronco de diamante e as folhas de ouro. E ele via várias multidões de jovens cantando e adorando a Deus. E a visão de Santa Faustina, ela relata que ela subiu aos céus, né? E que ela viu várias almas adorando a Deus. E que aquelas almas elas estavam muito felizes. E nesse momento que ela viu isso, ela conta que o coração dela se encheu de uma paz e de um amor gigantes, assim, que ela não conseguia expressar a felicidade. E todas essas visões que a gente tem de santos, né, elas são grãozinhos de arroz perto do banquete que Deus preparou pra gente. Porque aqui na Terra a gente nunca vai ter a dimensão do quão grandioso é o céu. Porque lá a gente vai compartilhar da semelhança de Deus, né? A gente vai compartilhar da alegria de Deus, né? E a gente não vai conseguir ser mais feliz do que quando a gente estiver no céu. A gente vai atingir a nossa felicidade máxima. E isso vai ser para toda a eternidade. E lá no céu também nada falta, não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada de ruim. Em Apocalipse 21, 4, tá assim: enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem dor, porque já passou a primeira condição. Ou seja, lá no céu a gente não vai sentir nada ruim, vai ser uma paz para sempre. E aí a gente preparou um passo a passo para vocês de como chegar ao céu. É tipo um checklist. E aí eu vou fazer. Depois a gente vai mandar no grupo dos Percês, né? Para vocês terem com vocês aí. Então, o primeiro passo é a reflexão interior, né? Que é você olhar para dentro e ver o quanto o seu coração tá parecido com o coração de Jesus, sabe? Ver o que você precisa mudar, o que você precisa buscar para o seu coração ser parecido com Jesus, para o seu coração ser puro. Então, o primeiro passo é a reflexão interior. O segundo passo é cultivar uma vida espiritual. É regar aquela plantinha que foi plantada no nosso coração no batismo, né? E que muitas vezes outras pessoas encontram Deus, tipo, no prova de fogo e tudo mais. Então, é adubar aquela plantinha para que ela cresça saudável e forte. Então, o segundo passo é cultivar uma vida espiritual. O terceiro é ser solidário, né? É ser caridoso, porque era o que o Jesus fazia em todo o tempo da sua vida. Ele ajudava o próximo, ele ajudava os necessitados. Então, o terceiro passo é ser solidário e fazer caridade. O quarto é ser amigo do silêncio, né? É saber você ficar em silêncio e não escutar a voz da sua consciência, sabe? O que você quer ouvir. Porque muitas vezes o que Deus quer dizer pra gente não é o que a gente quer naquele momento da nossa vida, né? Mas é muito importante a gente saber, a gente discernir a voz de Deus, né? A gente ficar em silêncio e entender o propósito dele na nossa vida. Então, o quarto passo é ser amigo do silêncio. E o quinto passo é uma vida de oração,
né, que é de extrema importância, porque é a vida de oração que traz a nossa intimidade com Deus, e é essa intimidade que vai nos levar para o céu. E eu queria terminar com uma passagem de Coríntios 2:9, que tá assim: é como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é o céu, né, gente? Então, a gente só precisa amar a Deus sobre todas as coisas, que é isso que Ele quer. Então é isso sobre o céu. E, bom, agora eu vou falar um pouco sobre o purgatório, que eu creio que bastante gente deve ter algumas dúvidas, como eu também tinha. Como a Nath falou, né, lá tem uma passagem do Apocalipse que fala que não existe nada impuro que entre no céu. Nada impuro. E o que será que acontece com aquelas almas que morrem sem ter feito as indulgências, morrem tendo confessado, né? Então não tem mais pecado mortal, mas não praticou as indulgências, que foi a formação da semana passada, né? Porque assim, vou achar uma forma de explicar. A gente, nosso corpo é como se fosse um pedaço de madeira. E o pecado é como se fosse um prego. Quando o prego fura essa madeira e a gente depois retira esse prego, que no caso seria o pecado, a gente está retirando o pecado de nós, ainda fica o buraco que o prego fez na madeira, né? E é como se fosse o pecado em nós. Depois que a gente se confessa, aquele pecado ainda deixa marcas em nós. E se a gente não faz as indulgências, que foi a formação da semana passada, né? A nossa alma não está em estado de graça para poder entrar no reino dos céus, porque não existe nada impuro que entra lá. Então a nossa alma, ela é condenada a passar um tempo, né, no estado da alma, no purgatório. Então, o que é o purgatório? O purgatório é o estado da alma que a gente vai instalar para poder purificar a nossa alma de todos aqueles pecados que ainda nos deixou marcas, né? E a gente não pode ver como, tipo, nossa, mas vou ter que ainda pagar os pecados depois de morto, porque quando a gente passa pelo purgatório, a nossa alma está sendo humilde o suficiente de reconhecer que ela não está tão limpa para passar toda a eternidade ao lado de Deus. Porque eu falo por mim, se eu morrer agora, eu não tô num estado que meu coração tá puro para poder viver desse jeito que ele tá toda a eternidade do lado de Deus, sabe? Então, é isso, o purgatório. No purgatório existe um fogo purificador, é um fogo que realmente limpa a nossa alma. Vou falar a visão. Calma aí que a Nath vai pegar aqui na colinha. Sim. A visão que Santa Faustina teve de como que é o purgatório. Ela fala assim: viu o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente encontrei-me em um lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las, assinalou Santa Faustina. E perguntei a essas almas quais eram o seu maior sofrimento. Responderam-me unânimes que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Porque assim, enquanto a gente está em vida, a gente não tem a noção do quanto Deus nos ama. E quando a gente morre e passa por aquele juízo particular, a gente vê o quanto ele nos amou e o quanto a gente não amou de volta. Então, o purgatório, a gente passa por um sofrimento de realmente um filho que não amou de volta o pai. Um filho que não se doou de volta o tanto que Jesus nos amou, sabe? E a gente também não pode se contentar com o purgatório pensando assim, porque se eu não for pro céu, vou pro purgatório. Porque assim, a única saída do purgatório é o céu. Só que a gente não sabe qual será o tempo que a gente passa no purgatório. Existem duas histórias que eu vou contar para vocês, daí vocês vão entender mais ou menos. Tem uma história que Santo Antônio nos conta, que existia um enfermo que ele estava no leito do hospital, e aí o anjo da guarda desse enfermo chegou nele e falou assim: olha, você prefere passar por mais um ano essas dores, ou você prefere passar 30 minutos no purgatório? Aí o enfermo falou: prefiro passar 30 minutos no purgatório. Ele foi pro purgatório, e quando o anjo da guarda foi lá visitar ele no purgatório, né? Ele falou assim: olha, você mentiu para mim. Você disse que ia passar aqui 30 minutos e eu já tô aqui há 20 anos. Ou seja, é um tempo realmente indeterminado que a gente não tem a mínima noção, sabe? Tem outra história de São Padre Pio, quando ele ainda estava em vida, que um rapaz chegou nele e pediu para São Padre Pio presidir uma missa pelo pai dele que já havia falecido, né? Aí São Padre Pio foi lá, rezou a missa pelo pai desse menino, e no final da missa ele falou assim: olha que legal, seu pai finalmente conseguiu conquistar o reino dos céus. E aí ele pegou e ficou tipo assim: ué, caraca, quem levantou a mão? Quer fazer uma pergunta? Se quiser, pode deixar a pergunta no chat, daí a gente responde no final. Isso.
Enfim, vou Pode continuar. continuar. E aí ele falou, nossa, mas meu pai conseguiu chegar ao reino do céu só agora, ele já morreu há 40 anos. Então, assim, é realmente um tempo que a gente não faz a mínima noção, é um tempo muito incerto. E tendo em vista essa história, né, de São Padre Pio, que rezou a missa por o pai desse menino, a gente vê o poder tão forte que a oração da missa pelas almas que já morreram são importantes, sabe? Então é muito importante por todos os nossos parentes que já faleceram e tudo mais, a gente orar por eles, porque o purgatório, ele é dogma da Igreja Católica, né? Então, que a gente possa realmente orar por todas essas almas, além de crer no purgatório, que a gente possa rezar por todas as almas do purgatório, para que elas possam passar por um tempo menor lá, sabe? Que elas possam finalmente ver o reino dos céus. Porque, como Santa Faustina disse, a maior dor do purgatório é realmente não ver a face de Deus. Ficar naquela agonia de, ai, vou ver, e não estar vendo, sabe? Então, é isso. Agora a gente vai falar do inferno. É muito importante a gente sempre falar do inferno, porque a gente vê o quanto as pessoas não falam, né? Geralmente padres, muita gente acaba esquecendo e não falando do inferno. Isso é muito preocupante, porque é muito importante que a gente fale para que as pessoas possam acreditar que ele existe. Não que seja algum tipo de virtude viver temendo o inferno, mas infelizmente existem almas que são condenadas para lá. Então é muito importante a gente acreditar que sim, ele existe. E a gente também vê a banalização do inferno, né? Quando a gente vê tanto meme assim na internet sobre o inferno, não vou ser hipócrita e falar que eu não dou risada, mas tipo, ai, eu e minha amiga chegando no inferno e tal. E a gente vê o quanto as pessoas. Calfone, perdão. A gente vê o quanto as pessoas esquecem que o inferno realmente existe e que a gente tem que temer ir pra lá, que é um lugar muito horrível. Isso. E como a Yas falou, no purgatório a gente tem o fogo purificador, que purifica a alma. E no inferno, o fogo ele é consumidor. Ou seja, para sempre você vai ficar ali naquele fogo, né? E, assim, o inferno, ele é... Como é que fala? Tipo assim, ele é a coroa de quem buscou o pecado, né? Daquela alma que se nega a acreditar em Deus, que nega a graça de Deus, né? E Deus, ele não manda ninguém pro inferno. Quando a gente morre, né, a nossa alma, ela quer ficar perto de Deus, né? Só que essas almas que morrem em pecado mortal, né, elas veem que elas são muito diferentes de Deus, que elas não têm nada a ver com Deus. E elas mesmas se excluem. As próprias almas se condenam ao inferno, porque elas sabem que elas são totalmente impuras para entrar no céu e que elas não merecem o amor de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, né, capítulo 1, versículo 9, fala assim: o castigo desses há de ser a destruição eterna, longe da face do Senhor e do brilho de seu poder. O que eu tenho pra mim nessa passagem é que, tipo assim, quando a gente vive por um período de tibieza espiritual, que é quando a gente fica mais morno, afastado de Deus, a gente já não sente muita saudade dele, fica se sentindo mal por estar longe de Deus. Só que ainda assim a gente tem acesso à misericórdia dele, né? Mas quando a gente tem acesso da misericórdia de Deus em vida, e quando a gente morre, a gente tem acesso à sua justiça. E no inferno, a maior dor do inferno é não ver Deus e não ter a presença dele, porque essas almas não têm nenhuma presença de Deus. O inferno, imagina, estar sem nenhuma presença de Deus deve ser muito horrível. Então, imagina passar toda a eternidade sem estar perto dele, sem ver ele. É horrível. E a gente separou um passo a passo de como ir ao inferno também, que é o passo a passo que você não deve seguir, pelo amor de Jesus Cristo. O primeiro passo é ser morno, né, ser em cima do muro. Porque tem uma passagem em Apocalipse que fala que os mornos serão vomitados. Então, Deus não vai aceitar as pessoas mornas, né? E não sei se vocês já ouviram alguma pregação que fale disso, mas que o muro, ele não é de Deus, ele é do diabo, porque, né, Deus não quer que a gente fique em cima do muro, Deus quer que a gente escolha o lado dele. Então, o primeiro passo para você ir pro inferno é ser morno, é não fazer nada, né? O segundo é a preguiça de buscar a verdade, porque a verdade é Cristo. Então, se a gente não pega a nossa cruz e vai atrás de Jesus, cara, é complicado. Então, o segundo passo é a preguiça de buscar a verdade. O terceiro é viver a felicidade. O terceiro, eu assim, ó. O terceiro é a felicidade mundana, né? É a gente trocar a nossa eternidade por uma noite.
porque a gente não é desse mundo, né? A gente é de Deus. Então, a gente não pode achar que esse é o nosso mundo e, enfim, não ligar para Jesus e porque ele vai, o que ele quer de nós. Então, o terceiro é viver a felicidade mundana. O quarto é omitir pecados. Omitir pecados na confissão, isso é muito sério. Tem uma história de uma princesa que ela era perfeita. Todo mundo tinha ela como exemplo, ela era muito cristã e ela era muito linda. E todos os caras queriam se casar com ela, sabe? Mas ela falava assim: olha, não vou casar com ninguém porque o meu noivo é Cristo. E aí ela morreu e todo mundo ficava, certeza que ela virou santa, certeza que ela virou santa. E aí uma das empregadas dessa princesa teve uma visualização dela. Ela viu essa princesa acorrentada no inferno. E ela ficou se questionando, mas, tipo, como assim você foi pro inferno? Ela falou: parem de me chamar de santa, porque eu omiti um pecado na confissão. Então, vendo essa história, a gente vê o quão é importante a gente ser realmente transparente na nossa confissão, sabe? E falar tudo, porque a gente tem que ter noção de que não é um padre que tá ali, é o verdadeiro Deus. Então, que a gente não omita os nossos pecados, que a gente possa aproveitar da confissão, né? Que é um bem tão precioso que a gente tem, e ser verdadeiramente transparente. Isso, gente. Então, o quarto passo é omitir pecados na confissão. E o quinto é abusar da misericórdia de Deus. É mais ou menos assim, ligado ao terceiro, né? Que é a gente achar que a gente pode fazer tudo aqui, que no final Jesus vai perdoar a gente e que tá tudo bem, porque, né, afinal Jesus já morreu na cruz pela gente. Mas não adianta nada a gente machucar o coração dele, sabe? E não aceitar de verdade a salvação, sabe? Não aceitar que Jesus realmente morreu na cruz por nós. Então, o quinto passo é abusar da misericórdia de Deus, que é uma coisa que a gente não deve fazer, né? Como a Yas falou, Deus ele é muito misericordioso, mas quando a gente morre, a gente tem acesso à justiça dele. Eu vou ler aqui para vocês a visão que Santa Faustina teve do inferno. Ela fala assim: hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão! Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento, que constitui o inferno, é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino já nunca mudará. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É o tormento terrível. É um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, o terrível cheiro sufocante e, embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas vencem mutualmente e veem todo o mal dos seus e dos outros. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento é o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas. A moto passou. Os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o seu sentido, com que pecou por toda a eternidade. Essa é a visão de Santa Faustina. Santa Teresa d'Ávila fala assim: isso não era nada, porém, em comparação com o agoniar da alma, um apertamento, um afogamento, uma aflição tão agudante sentida, e com tal desespero e afligida infelicidade que atormenta, que eu não sei exprimir, porque parece estar-se sempre arrancando a alma que se rasga em pedaços. Ou seja, com essas visões, né, delas, a gente tem noção do quanto é horrível o inferno. E como a Nath falou desse espaço, eu acho muito importante a gente ser maduros com a nossa fé, sabe? Porque Deus, ele realmente é um Deus de amor. Mas que a gente, como a Nath falou, não abuse da misericórdia de Deus e que a gente não viva uma vida falando: ah, Deus é amor, então eu posso pecar aqui que ele vai me perdoar. Ah, Deus é amor, posso fazer isso porque tá tudo bem. Porque, igual eu falei, aqui a gente tem acesso à misericórdia, mas depois a gente vai ter acesso à justiça, sabe? E Deus nos ama tanto, mas tanto, que ele nos dá tamanha liberdade para que a gente possa escolher, infelizmente, virar as costas para ele
e viver uma vida completamente longe dele, sabe? Então que a gente realmente possa ser maduros com a nossa fé, para que a gente escolha ele todo dia na nossa vida e para que a gente não possa viver nessa vida de tipo, eu vou porque pecar, porque tá tudo bem, Deus me ama e vai me perdoar. Ele te perdoa, mas a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, entende? Então que a gente possa realmente, por favor, que a gente possa ser maduro com a nossa fé, para que todo mundo possa se encontrar no reino dos céus, né? Porque lá em João, capítulo 6, versículo 39, fala assim: e a vontade daquele que me enviou é que eu nunca perca nenhum dos que ele tem me dado, mas que eu ressuscite a todos no último dia. Então, como a gente pode ver nessa passagem, Deus realmente quer que a gente chegue até o reino dos céus. Então, que a gente possa tomar posse da cruz de Jesus, que a gente possa aproveitar de todas as coisas que a nossa igreja católica nos dá, para que a gente possa viver uma vida de santidade o máximo possível, para que assim a gente possa realmente conseguir conquistar o reino dos céus e ver a face de Deus, que deve ser a coisa mais perfeita e pura do mundo. Então, para finalizar, vou falar uma frase que eu gostei muito, que eu achei, que é de São João da Cruz, que fala assim: no entardecer dessa vida, todos seremos julgados pelo amor. Então, que a gente possa realmente viver ao máximo uma vida santa, para que a gente possa ter um coração puro, como semelhante ao de Jesus. E é isso. Alguém tem... Vocês mandaram dúvidas no chat, né? Você quer que eu abra no meu? Não, dá pra... Dá pra ver? Quer falar alguma coisa, Wendy? Não, o pessoal mandou as perguntas lá, vocês querem conversar um pouquinho? Porque daí a gente pode começar a falar um pouquinho sobre essas dúvidas. Pode ser. Acho que a gente vai precisar da tua ajuda para responder algumas. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Aí coloca aí pra gente fazer um bate-papo aí. O LC tinha feito uma pergunta, coloca aí, LC, pra gente também. Gente, Vandinho, fala aí que eu falei que eu tô com vergonha de falar. Você já falou isso, agora, LC sendo LC, né? Ele falou, é possível quando morrer ver aquela pessoa que você gosta, da família, no céu? Bom, gente, primeiramente, tudo que Deus, ele acha que é necessário para a nossa salvação, tudo que ele acha que é relevante para a nossa salvação, ele já revelou no Evangelho, porque os Evangelhos, eles foram inspirados, né, para serem escritos. Então, Deus, vamos supor, ele fala assim, ó, tudo que o homem precisa para ser salvo, eu vou inspirar o homem para que ele escreva, né, e que fique para a humanidade, seguir, né? Pois bem, então, gente, assim, a gente como nós somos muito limitados, né, a gente não, de maneira alguma a gente entende o mistério de Cristo, a gente enxerga, começa a se questionar com relação ao céu, achando que, assim, quando nós formos para o céu, a gente se imagina vivendo como nós vivemos aqui, né? O tipo de sentimento que nós temos aqui, o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de falar. Então, a gente sempre se apega a tudo que nós vivemos aqui neste mundo, né? Sobre o céu, Jesus, quando Jesus morreu na cruz, o que ele falou para o ladrão? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então tá, o que é o paraíso? Ou seja, ele coloca o céu como um paraíso. É assim como as meninas falaram, como uma dimensão espiritual, com certeza não será material. E hoje nós temos esse corpo físico que é material. Porém, Jesus ele foi elevado aos céus com um corpo glorioso. E esse corpo glorioso não quer dizer que vamos ter perna, pé, cabeça, do jeito que nós vemos aqui. Mas sim, a nossa alma aqui, ela se separa do corpo, depois na ressurreição, ela se junta a um corpo glorioso, assim como Jesus. Tá? Então a gente não pode ficar se apegando às coisas que a gente tem na nossa cabeça aqui, primeira coisa. Tá? Aí depois a questão do paraíso. Né? Lá em Gênesis, quando inicia já o livro de Gênesis, quando inicia a Bíblia, né, Deus já coloca que
ele caminhava com Adão no paraíso. E o paraíso é o quê? O paraíso é um estado total de harmonia, né? Um estado total de harmonia. Então, é colocado daquela forma ali em Gênesis, que Deus caminhava com Adão no paraíso. Né? Não necessariamente, é uma forma de ilustrar o relacionamento que Deus tinha com o homem. Tá? Não necessariamente que a gente vai ter uma grama, que a gente vai pisar com esses pés, com esse corpo. Não é desse jeito. Tá? Não é desse jeito. Tá? Então, assim, eu também creio que Deus não vai fazer uma lavagem cerebral na gente, né? A gente vai morrer, porém, com certeza, eu acho assim, que nós veremos as pessoas que nós conhecemos, tipo, marido e mulher não vai ser casado no céu, né? Vai ser unido, com certeza, vai ser unido, porque o matrimônio, ele é sagrado, ele é abençoado por Deus, assim como eu creio também que nós teremos uma união com as pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, porém, não dessa forma que a nossa limitação, né? A nossa limitação permite entender. O mais importante é a gente se apegar ao que as meninas falaram, né? Com relação ao céu, inferno e purgatório. A gente precisa construir o nosso céu aqui na Terra, né? Entrando nessa questão, gente, lembrando que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso cronológico. Tem o tempo cronológico, né, que é o Cronos e o... eu esqueci agora. Kairos? Kairos, isso, obrigado, viu, Pedro? O tempo de Deus é o Kairos, ou seja, Deus é atemporal, ele não tem passado, presente e futuro, então, para vocês terem a ideia de como é diferente. Por isso que, assim, o tempo de céu, de inferno, de purgatório, não tem como a gente saber exatamente, né? Não tem como, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, é o agora, né? É diferente. Então, a gente precisa ter no nosso coração que aquilo que é relevante para a nossa salvação, Deus, ele revelou. Deus, ele permite algumas experiências, conforme elas relataram dos santos, algumas aparições, algumas revelações, tudo e somente aquilo que é importante para a nossa salvação, tá? Nós somos filhos de Deus, né? Então, no céu, nós somos a família de Deus. Então, vamos ter esse vínculo de filhos de Deus, tá? Não vai ter os núcleos... Até onde Deus revelou para a gente, não são os núcleos, nós vamos viver conforme na Terra, entendeu? A gente não consegue ter essa comparação. E outra coisa, isso não é importante para a nossa salvação. Então, por isso que não tem coisas tão claras. A gente tem que entender que tem um mistério de Deus, né? Nós precisamos ter a fé e querer estar com Deus. E é isso que é importante. E assim, é tão grandioso estar na presença de Deus, assim como já foi revelado pelos santos, né, que tiveram a visualização do céu, que se encontram coros de anjos adorando a Deus, né, constantemente adorando a Deus. E eu creio que, estando diante de Deus, qual será a nossa plenitude? Estar adorando a Deus. Acho que essa é a única preocupação nossa que a gente vai ter no céu, é de estar adorando a Deus. Né? Então, assim... como a Anny falou, acho que a nossa preocupação realmente hoje é se preocupar com a nossa salvação, porque vem muitos adivinhos, vem muita gente falar, porque o céu vai ser assim, porque o céu vai ser desse jeito, porque gente, não, né, Deus não deu o dom de adivinhação para ninguém. Tá? Então, se alguém falar alguma coisa diferente, afirmar, gente, que alguém quiser vender pedacinho do céu para você, alguma coisa, não, compra esse pedacinho do céu, gente. E outra coisa, Deus não manda parente nenhum vir falar com a gente. Isso que tem muito no Espiritismo, em outras cultos por aí, o fulano de tal te mandou recado, não sei o quê. Não, nós somos filhos de Deus. Deus, ele já tem um jeito de falar com a gente, que é através do Espírito Santo, ele tem como falar com a gente aquilo que é importante para a gente. Ele jamais, a pessoa que foi, ou ela está no inferno, ou ela está no céu, ou ela está no purgatório, no processo de salvação da alma dela. E ponto. A pessoa que morreu, ela está lá. Ela não vem para a Terra. Isso não existe, entendeu? Aí existem outras coisas que a gente pode conversar em outros momentos, tá? O Tiago, ele perguntou também como dá para descrever uma alma, mais ou menos, já que ela não é física.
Tiago, isso também é complicado de dizer, porque assim, vamos pegar o exemplo dos anjos. Né? Na Bíblia, sempre que alguém via um anjo, ou que um anjo aparecia para alguém na Bíblia, qual era a primeira coisa que ele falava? Não temas. Por quê? Porque acho que a aparência de um anjo causava tanto espanto, então assim, com certeza não é aqueles anjinhos gordinhos, com cabelo enroladinho, assim, fofinho, não, porque senão ele não chegaria e falar, não temas, né? Então, assim, a aparência de um anjo, para a gente, deve ser algo assustador, né? De tanto, né? Assim, de poder, né? E por isso que ele chega assim, não temas, né? Eu venho da parte de Deus. E a alma, como não é material, não tem como a gente descrever a alma, né? Vamos imaginar, a gente imagina que é o quê? É uma luz, né? Assim como, vamos supor, como Deus quis aparecer para Moisés através do fogo na sarça ardente. Ele se transformou naquela hora ali em fogo. Deus ele tem o poder para se materializar da forma que ele quiser, se ele quiser. Por quê? Porque o mistério é mistério de Deus, e a nossa dimensão humana, nosso raciocínio, nossa compreensão, ela é muito, muito limitada para a gente entender esse mundo maior, entendeu? O bom é que é isso, que assim, de crer no poder de Deus, porque assim, se a gente conseguisse responder todas essas questões com relação aos mistérios de Deus, ele não seria Deus, né? Seria simplesmente mais um, porque tudo tem resposta justamente por isso, né? Que é esse Deus misterioso. E aí tem uma pergunta ali, que se as pessoas que morreram se dá para falar com as pessoas lá no céu, pelo que eu entendi, as pessoas conversarem lá no céu. Que é a nossa sede maior? O que Deus espera, quer da gente? O que a nossa alma quer? Ela não quer estar com Deus? Esse é o anseio maior da nossa alma? É isso que a gente busca o tempo inteiro, né? Não é a nossa origem, igual as meninas falaram? Então, quando a gente estiver no céu, a alma ela vai querer estar nesse momento de graça. A nossa preocupação no céu vai ser do louvor, de estar com Deus. Então, essas preocupações que a gente tem aqui são terrenas. Será que eu vou estar com meu pai, com a minha mãe? Enfim, a gente sente como se fosse um conforto para o nosso coração ter essas respostas. Só que lá no céu, todos nós vamos estar preocupados em estar com Deus, porque é isso que é a nossa essência hoje. É isso que, se a gente voltar o nosso coração hoje para Deus, de verdade, assim, com todo amor, isso desde já vai surgir no nosso coração. É isso que vai preencher a nossa alma já desde agora, entendeu? Por isso que a gente fala assim, o céu, ele começa aqui. Porque quando a gente busca Deus com amor, com afinco, de verdade, a gente quer isso, desde aqui, essas respostas já vão sendo dadas para o nosso coração. O nosso coração ele já vai se acalmando com relação a toda essa inquietação dos apegos humanos que a gente tem, né? Porque a gente precisa querer buscar a Deus por amor. A gente não pode buscar a Deus porque a gente ficou com medo do inferno. Meu Deus, eu que não quero ir para o inferno de jeito nenhum, ficar na eternidade no inferno. Eu não quero, mas eu não vou deixar de fazer tudo isso porque eu tô com medo do inferno. Eu, pelo contrário, eu quero fazer tudo isso porque eu quero aprender a amar a Deus, eu quero estar com Deus, né? Até as nossas orações precisam ser assim, Senhor, me ensina a te amar. Eu quero te amar. Então, me ensina a viver para você. Me ensina a ser sua, me ensina a me entregar a ti, porque nós somos limitados e nós estamos aprendendo, para isso que a gente está aqui, né, nesse caminho. Então, gente, assim, para resumir tudo isso, a gente fica com o que está na Bíblia, né? Que o inferno é um sofrimento eterno, e a gente sabe o que significa a palavra sofrimento, e que o céu é o paraíso eterno, e a gente sabe o significado de paraíso. E como a Anne falou, que busquemos o paraíso, né? Que busquemos o paraíso. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa saber, é isso que a gente precisa buscar, né? Porque se a gente começa a se perguntar demais, se questionar demais, a gente jamais vai entender os mistérios de Deus. Então, a gente só começa a bitolar, e tem muita gente que sabe o que acontece, acaba deixando a igreja, se afastando de Deus, porque não consegue as respostas. Realmente tem coisa que é mistério de Deus, não vai ter resposta. Isso é fé, eu acreditar, né? E
Meninas, a gente entrou para responder, mas eu queria dar um exemplo agora, que esse exemplo vai juntar tudo que a gente viu até agora, de céu, inferno, purgatório e indulgências e tudo mais, tá? Vamos ver se eu consigo me explicar para vocês. Vocês sabem o que é aquele velcro que cola, que fecha a roupa, sabe? Aquele que tem uma parte lisinha e uma parte grudenta, assim? Aí imagina você, uma brincadeira, tá? Uma dinâmica. Imagina vocês com uma roupa de velcro, branquinha, uma face do velcro com vocês. E aí tem bolas pretas com o outro velcro, que vai grudar, outra parte que gruda, tá? Aí, pessoas jogaram as bolinhas em vocês. Jogaram. Essas bolinhas pretas são os pecados. Nós estamos branco porque nossa alma, ela é limpa. Tá? E essas bolinhas grudaram, né? Imagina, você foi atacada por bolinhas, então você ficou preto, de bolinhas pretas. Aí a gente vai, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar isso de mim. A única forma de tirar é através da confissão. Então eu vou me confessar, e aí essas bolinhas saem. Só que as bolinhas estavam sujas de tinta preta, né? E aí o velcro ficou todo cheio de manchinhas pretas. Essas manchinhas pretas, elas são apagadas através das nossas penitências, dos nossos jejuns, da nossa busca de fé e santidade. Por quê? Porque a alma, ela precisa voltar a ficar branca de novo para eu entrar no céu. Quando morre e tem essas manchinhas, nós vamos para o purgatório, né? Aí, o que acontece? No purgatório, eu não posso fazer mais nada para tirar essas manchinhas da minha alma. A única chance que eu tenho de tirar essas manchinhas de mim é em vida. É eu fazendo as coisas aqui em vida. Aqui eu posso fazer tudo pela minha salvação. A partir do momento que eu morri, fui para o purgatório, quem pode fazer são as pessoas que estão aqui na Terra. Por isso que na missa nós rezamos pelas pessoas que estão no purgatório, por isso que a gente oferece sacrifício pelas pessoas que estão no purgatório, por isso a gente oferece as indulgências, enfim, assim nós vamos vivendo esse mundo espiritual também aqui na Terra. E eu vejo isso lindo, essa dinâmica de Deus é muito lindo. A gente vê o amor e a misericórdia de Deus em todos os instantes, porque Ele dá a chance até o último fiozinho, porque Ele quer estar com a gente. Então, mesmo depois da morte, Deus, Ele permite, Ele tá esperando a gente, Ele tá esperando. Ele quer que todo mundo se mova para a gente conquistar esse amor dEle, para a gente ficar com Ele. Só que o mais lindo de tudo é o livre-arbítrio, porque Ele podia obrigar a gente a ficar com Ele. Ele ama tanto que ele poderia obrigar a gente a ficar com Ele, não é? Falar, não, vocês são meus filhos, vocês vão ficar aqui comigo. Mas não, Ele ama tanto que Ele dá essa liberdade pra gente. E a gente pode escolher. Olha que lindo, que amor é esse, né? Então, gente, nós estamos fazendo tudo isso para vocês pensarem, refletirem e se firmar na fé, sabe? Eu quero ficar com aquela minha roupinha branca. Por isso que eu faço as coisas por amor a Deus, por isso que eu vou à missa, por isso que eu busco a confissão, por isso. E eu quero ajudar aquelas pessoas que já se foram, entendeu? Os meus familiares, amigos, pessoas que já estão no purgatório, a gente reza, porque a gente crê nessa salvação, a gente crê nessa chance. Então é isso, a dinâmica do céu é isso, e é lindo, né? Gente, mais alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Entre em contato com a gente, não fiquem com dúvida, não. A gente, o que a gente não sabe, a gente vai perguntar para algum padre ou para algum estudioso, tá? E a gente vai procurando esclarecer para vocês. Mas o importante é que vocês fiquem em paz, tá? Que vocês fiquem em paz e que vocês busquem essa intimidade com Deus e que vocês busquem fortalecer a fé, tá? Para que cada dúvida que você tenha não seja uma pá de terra em cima da tua fé, tá? Então, é bonita essa fé que questiona, porque, na verdade, você não pode ser aquele fanático que tudo que você ouve, você vai seguindo, porque é de Deus, então eu tô seguindo. Não, gente, você tem que ter uma fé que questiona, sim, né? Você precisa perguntar, você precisa se convencer, né? Não, eu tô caminhando com Deus, por isso eu tô... É que nem Tomé. Tomé, ele duvidou. Ele duvidou por quê? Porque ele seguia Jesus, mas naquele momento ele duvidou, né? O que ele falou? Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé.
É uma fé que questiona para edificar, para nos construir, né? Pedro, você levantou a mão? Sim, é só uma pergunta meio, acho que até rápida de responder. Mas, tipo, se uma pessoa que não é católica, por exemplo, não necessariamente ateu, mas, por exemplo, um muçulmano ou um budista, ele pratica caridade, é uma pessoa boa, ele só não crê em Deus. É possível, por meio do purgatório, ele alcançar o céu? Não, né? Ou é? O julgamento, ele é individual. A gente não pode afirmar que essa pessoa vai ser condenada ou não. Aí é ele e Deus. A gente não pode afirmar isso, entendeu? Porque Então não tem uma resposta. Não, Tipo, de verdade, assim, se você ler o livro de Tiago, o livro de Tiago, ele fala assim, igual você colocou, mostre-me a tua fé, né, que eu mostrarei minha fé pelas obras. Então, assim, vamos supor, um muçulmano, ele não teve contato com a palavra de Deus, ele não teve contato, né, ele cresceu naquela fé muçulmana. Se ele busca a Deus, se ele pratica as obras de misericórdia, eu não creio que Deus vá condenar. Sabe, o juiz igual ele falou, o juiz é de cada um. Entendeu? Agora, a pessoa que fala, eu não creio em Deus, não quero saber de Deus, gente, isso daí já é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não quero saber, sabe, esse negócio de salvação aí, para mim não existe, é uma balela, sabe, isso daí é a pessoa que não quer se abrir para Deus. só que ao mesmo tempo, isso que eu te falei que cada um vai ser julgado conforme a sua fé. Ah, então tá, essa pessoa ela não acreditou ela não se sacrificou igual a gente está aqui, não estamos pecando, e ela vai ser salva. E então eu também vou tentar vou fazer assim, quem sabe, entendeu? Esse raciocínio de cada um vai ser julgado conforme a sua fé, e as suas obras não pode nos levar à mornidão, entendeu? Não posso arriscar. Eu preciso entender o que Deus quer de mim, eu preciso entender o que eu preciso fazer e eu vou fazer. Se o outro não está fazendo, eu preciso entender que cada um vai ter o seu tempo com Deus. É coisa dele daí, então. Então, teve uma discussão quando eles foram conversar com Jesus, né? O que os discípulos falaram? Senhor, tem um pessoal lá que está falando em teu nome, né? Estão falando em teu nome. Aí o que Jesus falou? Se eles não estão contra nós, eles estão ao nosso favor. Ou seja, entendeu? Então ali, Jesus está dizendo que quem não está contra ele está ao nosso favor. Agora que não seja motivo de você falar assim, não, eu sou católico, mas eu não estou concordando com isso daqui, então vou mudar de religião. Gente, não é assim. Deus, ele está vendo a tua consciência, né, os teus questionamentos. Por quê? Porque também existe uma coisa assim, vamos supor, nós somos católicos. Aí, se você começa a criar um monte de empecilhos, né, você quer seguir a fé de Cristo, se você conhece a fé católica, e aí você acha que a fé católica está muito dura para você, e você sai da igreja católica para ir para uma outra igreja, para ficar mais fácil a tua caminhada, você está caminhando para o inferno, eu vou ser sincero. Se você está na igreja católica, se você está seguindo, aí chegou um determinado momento que você achou que começou a ficar duro demais, né? Não, então eu vou sair. Gente, sinceramente, ou você enfrenta. Agora, a pessoa que cresceu na igreja católica, na igreja evangélica, ela está caminhando, né? Os pais dela cresceram lá, e ela vive aquela fé, não tem por que ela não ser salva, entendeu? Mas ela está caminhando ali. Se ela se converte para o catolicismo, né? E segue as doutrinas católicas, com certeza vai ser salva. O problema é quando a pessoa muda de religião para ficar mais fácil e conveniente. Eu vou pegar a Bíblia, não, eu rasgo essa página porque está muito duro, não dá para seguir. Não, isso daqui eu vou seguir porque eu consigo. Não, isso daqui eu vou tirar. Então, gente, você está criando uma igreja, né? Você está criando uma religião dentro de você com doutrinas suas para que seja mais fácil você chegar no céu. Entendeu? É que outro dia, eu fiquei encaducado com isso por um tempo, porque outro dia eu estava numa rede social, na minha Reddit, é muito boa, inclusive, que eu tô num grupo de católico lá. E tinha um cara que ele falou que ele era muçulmano, mas que ele queria muito entrar pro catolicismo, só que ele não podia, porque no país dele, ou onde ele morava, de você ter uma Bíblia, eles te caçam. Daí eu fiquei pensando nisso, tipo, será que ele mesmo sendo muçulmano, ele consegue alcançar Deus?
Mas então, eu imagino que sim, né? Sim, porque o coração dele quer buscar a Deus, o coração dele está buscando a Deus, né? Então, assim, isso que é o bonito da fé, isso que é o bonito da fé, porque o que interessa é o nosso coração, né? Aquilo que a gente fala, né? E a gente precisa tomar cuidado também. Até estava ouvindo a palestra do padre Paulo Ricardo, ele dizendo que tomar cuidado também com os católicos muito radicais, aqueles que aí eles acabam julgando, né? O católico que acaba sendo muito radical, ele acaba julgando, vivendo de julgamento das outras pessoas, aí acaba se condenando também, entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente precisa sempre estar em oração, ouvindo e sentindo Deus, em tudo aquilo que a gente vai fazer, em tudo aquilo que a gente está vivendo. Por quê? Porque Deus ele vai trazer a paz. Então, a gente não pode fechar os olhos, sentar em cima de uma doutrina e colocar o papel lá e olhar para os outros e condenar os outros. Mas primeiro a gente tem que ver o que eu estou fazendo. Primeiro, a gente olha para a gente, né? Igual que o evangelho da semana passada falava assim, você olha o cisco no olho dos outros, mas não vê a trave que está no teu. Então, assim, vamos procurar trabalhar a nossa trave, os nossos defeitos, trabalhar a nossa fé para depois olhar para os outros. Esse que é o erro, sabe? Muita gente se perde olhando para as outras pessoas, para a fé das outras pessoas. Gente, vamos olhar para Deus e olhar só para a nossa fé, né? Cada um vai ter o seu momento com Deus, né? Obrigado. Nossa, você respondeu muito bem a pergunta. De verdade. Obrigadão. Meninas? Gente, igual a gente falou, se tiver mais alguma dúvida depois, a hora que acabou a formação, depois se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, pode entrar em contato com a gente sabendo vai responder, a gente dá um jeito de procurar trazer a resposta para vocês, tá bom? É isso mesmo, Vandy. Muito obrigada por